No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O Supremo Tribunal Federal foi criado para ser o guardião da Constituição. Sua função era simples e grandiosa: impedir que qualquer poder ultrapassasse os limites da lei. Mas, ao longo das últimas décadas, esse papel mudou de forma silenciosa e profunda. O STF deixou de apenas interpretar a Constituição e passou a moldá-la, adaptando seus princípios ao gosto do momento político. O poder que nasceu para proteger a democracia começou a agir como protagonista dela. O resultado é um tribunal que, sem precisar de voto, passou a legislar. Decisões que antes dependiam do Congresso agora saem de gabinetes. Mudanças que deveriam ser debatidas com o povo são determinadas por maioria de votos entre 11 ministros. E tudo é feito em nome da defesa da ordem. O problema é que toda vez que o Supremo defende a democracia, ele redefine o que a democracia significa. O Brasil vive um fenômeno inédito. O poder que não foi eleito exerce o maior poder de todos, o de dizer o que é ou não constitucional. E essa fronteira, uma vez ultrapassada, dificilmente volta ao seu lugar. A manobra do STF é sutil, mas devastadora. Ela não rasga a Constituição. Apenas a lei de outro jeito. E quando quem julga também interpreta, a lei deixa de ser limite e vira instrumento. Em nome da moral, o tribunal passou a decidir sobre temas que vão muito além do direito: costumes, religião, economia, política, imprensa. Tudo cabe na pauta. Tudo pode ser reescrito. E o mais preocupante é que o discurso é sempre o mesmo: é preciso garantir a estabilidade institucional. Essa frase, aparentemente nobre, se tornou a justificativa perfeita para expandir poder sem resistência. O Congresso se omite, o Executivo se adapta, e o Supremo preenche o vácuo. A democracia, que deveria ser o equilíbrio entre poderes, se transforma em uma hierarquia, com o tribunal no topo. O país se acostumou a viver sob decisões monocráticas que definem o destino de milhões de pessoas, e o cidadão comum, sem perceber, passou a ser governado não por leis, mas por interpretações. A cada novo julgamento, a Constituição se torna mais elástica. E quanto mais elástica, menos previsível. Essa imprevisibilidade é o verdadeiro poder. Quando ninguém sabe o que é permitido ou proibido até que o Supremo decida, o medo substitui a liberdade. É o medo de errar, de falar, de agir fora do consenso imposto. O guardião da lei se tornou o autor da lei. No próximo bloco, eu vou te mostrar como isso começou, as decisões que mudaram o rumo do país e transformaram o STF no centro político mais poderoso do Brasil. Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta: você acha que o Supremo ainda protege a Constituição ou já aprendeu a governar por interpretação? O poder de interpretar sempre existiu, mas foi no Brasil que ele se tornou um instrumento político de escala nacional. O Supremo Tribunal Federal começou a expandir seus limites de maneira gradual, quase imperceptível, até o ponto em que cada decisão passou a ter impacto direto sobre a vida política e social do país. No julgamento do Mensalão, por exemplo, o tribunal ganhou protagonismo inédito. O país inteiro assistia aos ministros decidirem o destino de figuras centrais do poder, e pela primeira vez o Supremo parecia representar o clamor popular por justiça. Só que a partir dali, o tribunal deixou de ser apenas árbitro. Ele se tornou personagem. A exposição midiática deu ao STF não apenas prestígio, mas também uma nova forma de influência, a capacidade de moldar a narrativa política nacional. Quando a Lava Jato chegou, essa influência se consolidou. O tribunal passou a ser o palco onde o destino da operação seria decidido. Entre habeas corpus, nulidades e anulações, o Supremo foi, pouco a pouco, redirecionando o curso da história recente. E cada decisão, embora tecnicamente amparada, trazia um efeito político inegável. Quando o STF anulou as condenações do ex-presidente Lula, alegando erro de jurisdição, o país entendeu o recado: a lei pode ser reinterpretada quando a política exige. A partir daí, o tribunal não apenas julgava casos, mas redesenhava cenários. E quando o poder se acostuma a intervir, ele dificilmente recua. O Mensalão mostrou que o STF podia punir. A Lava Jato mostrou que ele podia reverter. E a Era Digital mostrou que ele podia controlar o discurso. As recentes decisões sobre o que pode ou não ser publicado nas redes sociais abriram um novo capítulo na história do Poder Judicial. Agora, o tribunal não apenas julga ações, mas define os limites da palavra. Em nome do combate à desinformação, a liberdade de expressão foi rebaixada a um conceito condicionado. O que é verdade passou a depender de interpretação. O que é ataque passou a depender do alvo. E o que é censura passou a depender do contexto. É um jogo de semântica que redefine o espaço da opinião pública. Quando um tribunal decide o que é aceitável no debate, ele deixa de proteger a democracia e passa a moldá-la. E quando um povo aceita ser tutelado, ele deixa de ser livre para pensar. O Brasil vive esse paradoxo. O tribunal mais poderoso do país se apresenta como defensor das liberdades, mas sua ação prática tem restringido o próprio campo onde a liberdade deveria existir. O poder de julgar virou o poder de dizer o que pode ser dito. No próximo bloco, eu vou te mostrar onde está o verdadeiro limite dessa atuação, quando a interpretação passa a ser governo, e o STF deixa de apenas aplicar a lei para se tornar o próprio legislador.
Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você acha que o STF está protegendo a democracia ou está decidindo sozinho o que ela significa? A Constituição brasileira nasceu para separar os poderes, mas o que se vê hoje é uma lenta fusão entre eles. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião do texto constitucional, passou a agir como se fosse o próprio legislador. O tribunal interpreta, redefine, cria precedentes, na prática, produz novas regras sem precisar passar pelo debate público. É o fenômeno da judicialização da política, que há muito tempo deixou de ser exceção e se tornou o método de governo. O STF virou um poder que se move sobre os outros, capaz de interferir em políticas públicas, anular decisões do Congresso e até determinar comportamentos do Executivo. O que deveria ser um equilíbrio virou hierarquia. E o mais curioso é que tudo isso é feito dentro da legalidade. Nenhuma decisão é abertamente inconstitucional. Elas apenas se acumulam, se sobrepõem, se reinterpretam até que a linha entre julgar e governar desapareça. O tribunal se defende dizendo que age para corrigir omissões do legislativo, mas a verdade é que a omissão se tornou oportunidade. Quanto mais o Congresso se cala, mais o Supremo fala. E quando a palavra de 11 ministros substitui a vontade de 200 milhões de cidadãos, o conceito de democracia começa a se deformar. A Constituição é clara, o poder emana do povo. Mas hoje o povo assiste, impotente, a decisões que moldam o destino do país sem qualquer participação popular. De questões morais a políticas econômicas, tudo passa pelo crivo de um tribunal que já não se contenta em interpretar, quer definir. Essa expansão de poder, embora justificada como defesa institucional, tem consequências profundas. Ela cria um sistema em que a previsibilidade jurídica desaparece, e com ela, a confiança. O cidadão não sabe mais o que é certo ou errado até que o Supremo decida. E o que é decidido hoje pode ser revogado amanhã, sem que o texto da lei mude uma linha sequer. A instabilidade passa a ser o novo normal. E num país instável, quem manda é quem decide o momento de mudar as regras. O tribunal, mesmo sem intenção explícita, se torna o árbitro de todos os poderes, inclusive do próprio. E isso é o que define o limite invisível que o Brasil ultrapassou. Quando quem julga também cria, o equilíbrio morre. A democracia perde sua espinha dorsal e o Estado se transforma num organismo de conveniências. O STF não tomou o poder. O poder simplesmente o reconheceu como centro. No próximo bloco, eu vou te mostrar como essa transformação afeta diretamente a democracia brasileira, e por que, quando um poder deixa de temer o povo, é o povo que começa a temer o poder. Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você acha que o STF ainda defende a Constituição, ou já aprendeu a governar em nome dela? Uma democracia só existe enquanto o poder teme o povo. Quando o medo muda de lado, a liberdade deixa de ser princípio e passa a ser concessão. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. O Estado já não teme a reação popular, porque aprendeu a controlar o discurso. O cidadão ainda pode votar, mas o resultado do voto depende de quem interpreta a lei que o valida. O cidadão ainda pode falar, mas o alcance da fala depende de quem decide o que é aceitável. O cidadão ainda pode protestar, mas a legitimidade do protesto depende de quem o julga. É uma democracia que funciona no papel, mas que perdeu sua alma. O poder passou a se sentir intocável, protegido pela própria estrutura que deveria limitá-lo. O Supremo se tornou o símbolo desse novo equilíbrio, não precisa mais temer o eleitor, o Congresso ou o Executivo. Sua força está na autoridade moral que construiu, e é justamente essa autoridade que o torna inquestionável. A cada nova decisão, o tribunal reafirma seu domínio não apenas sobre as leis, mas sobre a narrativa. Ele diz o que é constitucional, o que é democrático, o que é discurso de ódio e o que é liberdade de expressão. O mesmo órgão que deveria ser neutro passou a ser o árbitro da moral pública. E quando um poder assume o papel de definir o que é certo e o que é errado, o povo deixa de ser livre, porque toda liberdade passa a depender de permissão. Esse é o impacto real da interpretação excessiva. O país vive uma democracia de aparência, sustentada por uma burocracia de controle. O cidadão cumpre regras que mudam conforme o vento político, e o medo se torna cola social. O medo de ser mal interpretado, o medo de ser punido, o medo de pensar fora da curva. O Brasil se transformou num laboratório de um novo tipo de poder, o poder simbólico, aquele que não precisa agir para ser obedecido. Basta existir. E enquanto o povo discute entre si, o sistema se fortalece. É uma engrenagem que se alimenta do próprio silêncio coletivo. Cada vez que uma decisão arbitrária é recebida com normalidade, um pedaço da democracia morre sem cerimônia. E o que sobra é um país anestesiado, onde a liberdade virou retórica e a justiça, uma questão de conveniência. O Supremo, ao se tornar centro da política, acabou por transformar a política em tribunal. E um país que vive em julgamento permanente não tem mais futuro, tem apenas sentença. No próximo bloco, eu vou te mostrar por que o Brasil está à beira de um novo tipo de governo, um governo por interpretação, e o que ainda pode ser feito antes que a Constituição se torne apenas uma lembrança do que já fomos. Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui, você acha que ainda vivemos uma democracia real ou apenas um simulacro controlado por quem tem o poder da palavra final? O Brasil está à beira de um novo tipo de governo, um governo por interpretação. Não há tanques nas ruas, nem decretos autoritários.
Há decisões, pareceres e votos que, juntos, reescrevem o país de dentro para fora. A democracia, que nasceu da pluralidade, está sendo substituída pela centralização do sentido. Tudo depende de quem interpreta, e quem interpreta passou a ser o verdadeiro governante. É um poder sem rosto definido, mas com alcance absoluto. Um poder que não precisa de eleição nem de aprovação popular para exercer influência sobre todos os outros. Quando a Constituição se torna um texto maleável, o destino do país deixa de estar nas mãos do povo e passa para as mãos de quem controla a linguagem. O Brasil vive uma mutação política disfarçada de estabilidade. As leis continuam as mesmas, mas o sentido delas muda conforme o momento. O poder aprendeu a se proteger com palavras, e a palavra legalidade virou o escudo de toda a arbitrariedade. É o tipo de autoritarismo que não precisa mais justificar seus atos, porque a justificativa está embutida no discurso técnico. E a população, acostumada com o caos, aceita qualquer forma de ordem, mesmo que custe a liberdade. O governo por interpretação é o estágio mais avançado do controle institucional, porque transforma o cidadão em observador impotente da própria história. Ele não é impedido de falar, apenas ensinado a não dizer nada que incomode. Não é proibido de votar, apenas conduzido a escolher entre opções previamente limitadas. É uma democracia que sobrevive nas formas, mas que apodreceu no conteúdo. E a pergunta que fica é: quanto tempo uma nação resiste quando o poder de decidir se concentra em quem nunca precisou prestar contas ao voto? A resposta está nas ruas silenciosas, nos rostos cansados, nas pessoas que já desistiram de acreditar que a lei serve para todos. O Brasil vive hoje o risco de perder a essência da sua república, não por um golpe declarado, mas por um consenso perigoso, o de que interpretar a lei é o mesmo que criá-la. Se essa linha se apagar de vez, o país deixará de ser uma democracia imperfeita e passará a ser uma democracia simulada, controlada por poucos e aceita por muitos. E quando o povo se acostuma a viver sob a tutela do poder, o poder nunca mais devolve o que tomou. Se você chegou até aqui, é porque ainda acredita que o Brasil pode mudar. Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Porque o primeiro passo para recuperar a liberdade é enxergar o que foi tirado, e o segundo é não aceitar que o silêncio se torne regra. A verdade ainda é perigosa, mas é o único caminho que pode salvar o país de se perder dentro da própria lei.